tá? Mas você não precisava ficar fazendo grandes macaquices quando alguns atletas famosos aí da musculação hoje estavam posando ou fazendo vídeos para canais gays. Vou citar um. Eu já falei, né? Isso vai dar muito mais audiência se a gente colocar a Areta e a Vivi Winkler, por exemplo. Fernando comentou e fez observações do atual cenário do fisiculturismo e também falou do pobre louco, Refisique e muito mais no vídeo de hoje. Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Deixe aqui nos comentários. Você foi muito feliz quando você fez aquela comparação falando que o esporte não cresceu, ele está inflamado, né? Então, hoje de manhã eu tive uma conversa quase que amigável com um dirigente, falando de hype, de ações que são feitas como brincadeira para hype e tal, e que eu discordava de algumas dessas ações, e que ele falou que se trouxesse 1% de gente a mais para os eventos de musculação, tal, que esse 1% ia se multiplicar, tal. Aí eu falei que a gente não pode perder a identidade e a seriedade do esporte em prol de um hype ou de um engajamento pequeno que, organicamente, o esporte vai trazer para nós com o passar dos anos. Então, você não precisa ter pressa se o seu evento teve lá, sei lá, 600 atletas, tal, você não precisa ter pressa em dobrar isso, até porque se dobrar de uma hora para outra, você não vai ter como atender. Então, eu acho importante crescer, sim, eu acho importante trazer público, mas eu acho que o bodybuilding já está num momento em que, organicamente, se a coisa continuar como está, sem hype desnecessário, o crescimento vai acontecer. Afinal, aconteceu até agora ou não? Aconteceu, né? Você vivenciou os anos dourados da FBB aqui, você vivenciou os anos dourados da NABA aqui, né? E o mercado de hoje nem se compara com aquilo que a gente viveu naquela época, né? E as pessoas não tinham que ficar fazendo exercício no trampolim para sair na revista, porque não tinha internet, né? Então, ao contrário, as pessoas escreviam, faziam matérias sérias, né? Que os caras que com informações corretas divulgavam o esporte, como o seu Eugênio na revista, como a Andréia na Muscle Informe. Uma pena que eram sempre as mesmas pessoas, né, divulgando e escrevendo matérias, tá? Mas você não precisava ficar fazendo grandes macaquices para fazer o esporte crescer com informação séria. Eu acredito nessa veia, então eu acredito nesse filão. Eu acho que o trabalho de hype é importante, mas as pessoas superestimam essa história do hype, tá? É importante, a Black School como empresa precisa de atenção, mas é aquilo que o Alessandro está falando, assim, de quanta dessa atenção vai se aproveitar alguma coisa num curto, médio, longo prazo. É esse o meu questionamento com essas bobagens que acontecem dentro do nosso ramo. Agora o bodybuilding sem trocadilhos, a bola da vez, né? Tem um monte aí de youtuber maromba que nunca treinou na vida, nunca fez um curso de árbitro, nunca foi assistir um campeonato de musculação ao vivo, mas tem vídeo na internet com milhões de visualizações, o cara comentando esse ou aquele campeonato ou aquele atleta. Tudo bem, deixa ele falar, mas deixa ele falar sozinho. Dá importância para quem tem, não é verdade? Antigamente o sujeito era louco, ele ficava na casa dele falando sozinho, tudo bem. Hoje em dia ele posta, ganha milhões de seguidores, gente apoiando e a gente se bobear um patrocínio. Não é. Então, só que eu acredito nesse veião da educação, certo? Então, os caras me criticam, às vezes falam, você está velho, você é retrógrado, né? Hoje em dia é isso aí, é youtuber, é isso mesmo, tá bom. Eu ouvi esse discurso, falei aqui e vou falar ao vivo, eu ouvi esse discurso nos anos 2000, né? Ou seja, mais de 20 anos atrás, quando alguns atletas famosos aí da musculação hoje estavam posando ou fazendo vídeos para canais gays, por exemplo, certo? Eu critiquei isso, sem preconceito, mas o que eu falei? Isso aí não traz nada de bom para o esporte
e para o atleta que está fazendo isso. Não traz nada de bom. E eu fui criticado por causa disso. Gente, não é homofobia, preconceito, não é nada disso, tá? Eu simplesmente não achava legal um fisiculturista campeão ali, fazendo pose, e o vídeo começava... Vou citar um, né, que é de um amigo meu, inclusive, o atleta. Ele estava posando ali, de sunga de campeonato, o vídeo fechado nele, eu falei, nossa, que legal, é uma rotina de poses, né? E, de repente, o vídeo abre, ele estava no centro, com um monte de cadeira, de gente pelada, se masturbando. Então, assim, essas coisas não trouxeram nada de bom para esse atleta, tampouco para o esporte, num curto, médio e longo prazo. Não confundam com homofobia, gente, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O pessoal tem mania de entender isso como preconceito. Não é. É simplesmente a forma com que está sendo feito. Né? Se o cara quer fazer vídeo lá, que não linke ao fisiculturismo, era isso a minha briga. Porque você olhava o vídeo, você pensava, pô, o cara tá... É uma rotina de poses, é um campeonato. Remetia a isso. E não. Era uma coisa completamente diferente. E isso não trouxe nada de bom para o esporte, não trouxe crescimento, não que se aproveitasse, né? E não trouxe nada de bom para o atleta que estava fazendo isso. Está usando só o momento, usando o nicho pelo momento, né? Exato. E aí, se o esporte... Porque assim, eu acho que o entretenimento é importante, mas se for só entretenimento, é um problema, né? Por exemplo, hoje a gente está nesse hype de youtuber fazer luta com youtuber. Daqui a pouco, se começar a virar né, pseudo bodybuilder lutando com bodybuilder, o que vai virar isso aqui daqui a pouco? Eu já falei, né? Isso vai dar muito mais audiência se a gente colocar a Areta e a Vivi Winkler, por exemplo, de biquíni no gel. Tá? Para isso eu apoio. Certo? Vamos patrocinar. Tá? Girls on Mood. Certo? Colocar as meninas na lama. Tá? Isso aí eu apoio. Fecha em mim, Pablo. Não, né? Não. Você pode ser a promotora. Convoca aí as meninas, aí as wellness, põe biquíni nelas e vamos fazer um Girls on Mood. Elas não vão querer, porque elas vão querer o quê? Valorizar realmente ser embaixadoras do esporte. Exato. Né? Elas não querem fazer palhaçada. Algo que eu sempre converso com todas as meninas, do wellness, sempre faço algumas lives e tal. O que elas querem ser reconhecidas pelo feito delas nos palcos. E você sabe que eu estou brincando? As meninas são muito mais sérias. Claro, e você sabe que eu estou brincando aqui, mas eu já vi isso, ninguém me contou, eu já vi isso ao vivo, em stand, na FIBO. As meninas brigando no gel ali. Né? E isso foi, assim, reprimido. No segundo ano, a empresa nem estava mais lá, no pavilhão de nutrição esportiva, entendeu? Então... Isso acontece... São coisas que podem dar hype, mas até... A Mansão Maromba coloca as meninas para jogar futebol no sabão, de calcinha e de biquíni, na verdade. Mas não são atletas. Essas coisas ninguém me passa. Eu te mando o link depois. Só passa a luta do pobre coitado. Não passa o endereço, não? Ai, Jesus amado. Luta. Luta. Ai, meu Deus. A minha preocupação com relação ao que você produz... é como que você vai se olhar amanhã, né? Porque tem uma frase que diz o seguinte: se você olhar para você há anos atrás e não se achar um idiota, provavelmente você ainda continua sendo. Então, eu acho o seguinte: se você não produz algo que... Se você produz algo que você vai se arrepender amanhã, é um problema. Então, todo o conteúdo ele deve ser avaliado com toda seriedade. E quando a gente fala do esporte, é algo sério. Então, a gente que vive isso na íntegra, a gente que é apaixonado por isso... É difícil você compactuar com determinadas funções que estão sendo exercidas dentro do bodybuilding, entendeu? A gente até aceita, por exemplo, que o entretenimento faz parte, mas ele não pode ser o todo, ele não pode dominar o todo, entendeu? O esporte não pode virar isso, porque aí você perde, por exemplo, um conteúdo como o nosso, que está relacionado à raiz do esporte, à história do esporte, fica desimportante, porque ninguém quer saber. E se ninguém sabe da história, as pessoas conhecem a partir de agora. Ninguém sabe o que aconteceu lá atrás. Isso veio da onde? Sim, né? Como é que isso aconteceu? Como que surgiu? Isso. Que aí você fala, por exemplo, eu já vi youtuber pegando no troféu Sandon que não sabia o que era. E aí, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O Sandon vai ficar totalmente desimportante, vai virar um troféu comum. Isso. Ou seja, o campeão da classe que vai ganhar um troféu, o cara fala, não, mas que troféu Sandon é esse? Porque, na verdade, Sandon, o Mr. Olímpia é o campeão da Open, é o cara que carrega o Sandon. Mas se o Sandon deixar de ter importância, o que o Sandon vai virar amanhã?
Sim. Você compreende? Tem gente que nem... Eu arrisco te dizer, Alessandro, que tem muito competidor ali do Olímpia que não sabe quem foi a figura do Sandon. Eu arrisco te dizer. Lá dentro mesmo. Isso não é um problema do Brasil. Aqui é Exato. mais... Né? Porque aqui, essa coisa do hater, tal, isso é uma coisa que acontece mais aqui no Brasil. Porque isso é falta de educação. Né? Então, assim, fora do país, as pessoas têm mais educação, que eu falo, educação é nível superior completo, né? Pós-graduação. Então, as pessoas têm mais educação e não fazem isso. Tá? E eu preciso fazer aqui, reiterar aqui, tá? Que é isso que eu estava citando agora, do meu amigo fazendo ali as poses, tal, que é um conteúdo erótico. Então, assim, se fosse, por exemplo, uma wellness ali, tá filmando a wellness ali, ela de biquíni de competição, fazendo a pose, e de repente abre, tem um monte de cara se masturbando, a minha posição ia ser a mesma, tá? Não tem nada a ver com homofobia. Se bem que, para quem entendeu como homofobia, não adianta falar isso. Né? Vai continuar Enfim, entendendo. Exatamente. Exatamente. Por daí vem a palavra preconceito, né? Não adianta falar. Para que adianta eu falar como eu sou? Você vai entender aquilo que as pessoas contam ou interpretam, né? Enfim.